buscando com o joelho no chão. Esse é o homem sem Jesus. Esse é o homem que vive na velha natureza. Entrando agora na nova natureza, na pregação. A nova natureza, a palavra de Deus me diz assim em 2 Coríntios 5,17, que assim que se alguém está em Cristo, primeira parte, nós temos que estar em quem? A palavra de Deus está dizendo que nós temos que andar do lado de Cristo? Não. A palavra de Deus está falando que nós temos que andar com Cristo? Não. A palavra de Deus está dizendo que nós andamos com Cristo quando tudo vai bem, quando não vai bem a gente abandona a Deus ou vice-versa. Não, a palavra de Deus está dizendo que nós temos que andar em Cristo, dentro dele. Como que você anda dentro de alguém? É porque os seus pensamentos, quando você é nova criatura, os seus pensamentos são os pensamentos de Deus. Quando você começa a orar, Deus começa a te responder. Quando você começa a ler a palavra de Deus, Deus começa a falar no teu coração, porque você está andando em Cristo. Porque é Jesus que está dentro de você. E você está dentro de Jesus. As suas palavras, os seus pensamentos já não são mais carnais. Os seus pensamentos já não são aqueles pensamentos do mundo. Eu vou aproveitar a vida. Eu vou ser muito louco. Eu vou fumar, fazer isso, fazer aquilo. Eu vou ganhar dinheiro. Não. A minha vontade é fazer a obra de Deus. A minha vontade é fazer a vontade do Pai. É assim que nós andamos em Cristo. Quando aceitamos a Jesus, passamos a ser novas criaturas. O versículo nos diz que nós somos novas criaturas. Quando o versículo me fala de nova criatura, eu entendo que existe uma mudança radical. Eu entendo que quando você aceita Jesus, alguma coisa tem que se transformar dentro de você. Quando nós falamos de mudança, não 360, pois você vai parar no mesmo lugar, mas 180, você vai mudar completamente. Não é como o corvo que apenas tira a sua capa e coloca outra capa. Não é como o leão que quer se despir e se passar por uma ovelha, porque isso não te faz nova criatura. Você vir à igreja não te faz nova criatura. Você erguer as suas mãos não te faz nova criatura. O que te faz nova criatura é viver em Jesus, é mudar a sua vida, é lutar contra essa carne, é dar testemunho. É isso que te faz nova criatura. Daqui a pouco a gente vai aprender como que a gente vai ser nova criatura. Eu vim aqui, eu preguei para você que você é ruim, que eu sou ruim. Eu preguei para você que a velha natureza, ela é orgulhosa, que a velha natureza, ela quer seguir os prazeres carnais, que a velha natureza, ela quer seguir o diabo. Mas a pergunta que eu deixo é: como então a gente vai servir a Deus se a gente é tão ruim? Eu já respondo para você. Mas antes disso, eu quero que você preste atenção nessa nova criatura. Nós somos novas criaturas. A palavra de Deus diz que Jesus, ele chegava diante do paralítico. E o que acontecia com o paralítico? Ele andava, não andava? Jesus, ele chegava diante do cego e o cego passava a ter visão. Jesus, ele chegava diante do coxo. Jesus chegava diante de Lázaro, que estava morto há 4 dias. E Lázaro ressuscitou. Não existiu uma mudança. Porque quando Jesus está no lugar, existe uma mudança. Quando Jesus está, se você não tem mudado, é porque você não tem conhecido a Jesus. Você tem conhecido qualquer outra coisa, menos a Jesus. Porque a palavra de Deus diz que Jesus nos aperfeiçoa a cada dia. Ou você crê que na sua teologia você é tão bom que você está com Jesus e não está mudando, ou você crê que a palavra de Deus está mentindo. E eu prefiro ficar com a palavra de Deus. Eu prefiro ficar com Jesus. Jesus que transforma, Jesus que muda. Aleluia. Nós temos que mudar a cada dia, se transformar a cada dia. Eu entro no meu último ponto. Como que a gente vai mudar? Olha o que a palavra de Deus nos diz. Que aquele que ama Jesus, primeira coisa, ele conhece Jesus. E a segunda coisa, ele obedece a Jesus. Para você ser nova criatura, você tem que conhecer a Jesus. O pastor não casou com a pastora e começou a amar ela antes de conhecer ela. Você não ama o teu pai e tua mãe antes de conhecer teu pai e tua mãe. Isso aí é ilógico, isso aí não é desse mundo. Você só vai amar a Deus se você conhece a Deus. E crê que Ele existe e que Ele pode mudar. Se você não crê que Jesus pode mudar a tua situação, Ele não vai mudar.
você tem que crer naquilo que você acredita. Você tem que crer que Jesus pode mudar a tua situação. Você tem que crer que o pecado já não é mais reina na tua vida. A palavra de Deus me diz que não existe provação maior do que a gente pode suportar. Se você não tem conseguido orar e a jejuar, pede a Deus. Como que você conhece a Deus? Não é através da oração. Primeiro ponto, você primeiro tem que conhecer a Deus e crer que Ele existe. Depois você tem que orar, porque você não conhece ninguém sem conversar com a pessoa. Nós só conhecemos a Jesus a partir do momento que nós oramos, que nós entregamos, temos uma vida de oração. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores do século passado, nem lembro que século, é antigo século, mas eu sei que Charles Spurgeon, a história me diz que quando ele pregava, as pessoas, 12 mil membros na igreja dele, o príncipe dos pregadores, quando ele pregava, as pessoas começavam a segurar no banco porque elas sentiam como se o banco tivesse tremendo e elas iam cair vivas no inferno, de tamanho poder da pregação. Aí você me fala, de onde vem esse poder? É de um homem? Não! O repórter chegou a ele e perguntou, da onde que veio esse poder? Ele falou, sabe de onde que vem? Eu tenho uma igreja que ora. 3 estudantes de uma faculdade chegaram diante lá da igreja e falaram, vamos descobrir o segredo dessa igreja. Chegaram lá e disse que um rapaz se apresentou, oi, tudo bem? Eu quero te mostrar a sala do heater, tipo assim, falou em inglês, sala que aquece a igreja. Aí levou eles lá e quando abriu a porta, 600 pessoas de joelho orando. Aí você fala, será que Jesus não responde? Se nós vamos ver John Knox, um reformador escocês, a história me diz que ele orava e dizia, Jesus, me dá a Escócia ou me mata. Jesus, me dá a Escócia ou me tira a minha vida. Dentro de algum tempo, o cristianismo é feito. A religião lá da Escócia. João Knox dizia que a sua mulher chegava diante dele e falava, vamos comer, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Ele falou, como que eu posso fazer essas coisas, sabendo que existe uma nação que está perecendo. John Wesley acordava 4 horas da manhã todos os dias para orar. Martinho Lutero, a história me diz que todos os dias, se ele não orasse 3 a 4 horas, ele disse que o dia dele já estava vencido e Satanás já havia vencido ele. Agora, cadê os crentes que oram hoje? Nós passamos 1 minuto, 5 minutos orando e já estamos entediados. Nós não conseguimos mais falar com Deus. Não tem mais uma palavra na nossa boca. Você quer orar e quer pregar e quer ver o Espírito Santo agir, mas você não tem comunhão com Deus. Você não ora a Deus. Nós só conhecemos a Deus e só vamos vencer essa nova criatura, esse eu, esse egoísmo que existe dentro de você e dentro de mim, quando nós começamos a orar, quando nós começamos a jejuar. Outro ponto, a palavra de Deus. O que muda o cristão não é a palavra de Deus. Amados, nós temos que começar a conhecer a palavra, porque é a palavra que muda o nosso entendimento. Você só começa a ter uma base do que é Deus na tua vida quando você começa a ler a palavra de Deus, porque a palavra de Deus nos instrui. A palavra de Deus nos diz o que a gente deve fazer e o que a gente não deve fazer. Aí você está com dúvida, você chega diante do seu pastor, graças a Deus, você chega diante do seu amigo, você chega diante dos seus pais, mas o pastor não tem todo o conhecimento, os amigos não têm todo o conhecimento. Observe isso. Quantas vezes eu e você, nós dizemos, eu venho de uma boa família. Na verdade, quem te deu a família? Não foi Jesus? Você diz que você tem dinheiro e está nessa terra e tem grandes bens no Brasil, ou aqui na América mesmo. Mas a verdade não é Deus que está te dando isso. Você diz que você tem uma oratória boa e você é conhecedor de todas as doutrinas e doutor da lei. Você diz que você conhece as áreas humanas, a matemática, mas é Deus que te dá o conhecimento. Você diz que você